Até a chegada dos portugueses, quem morava ali na Baía de Guanabara eram duas tribos do tronco dos Tupis. Quando os portugueses chegam, no dia 1º de janeiro de 1502, eles acham que aquele lugar é a foz de um grande rio. E daí o nome Rio de Janeiro, porque foi descoberto em janeiro. Mas no século XVI houve um aterramento ali, então estreitou a baía. E o estreitamento acontece exatamente entre o Forte de São João, no Rio de Janeiro, e a Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. Então deixou de ter aquele formato de ilha que era antes e passou a ter o formato de uma península como é hoje. O Getúlio Vargas ele conseguiu se eleger por via direta em 1950 e assumiu o governo já numa fase mais frágil do ponto de vista dele próprio, já mais velho e sem grandes apoios. Ao contrário, esse governo dele, a partir da eleição de 1950, foi um governo muito marcado por crises políticas e crises militares. O suicídio de Vargas, né, ele foi levado ao suicídio por pressão dessas pessoas que faziam oposição a ele, inaugurou uma fase de grande turbulência, porque a direita, a UDN, supôs que com o suicídio se teria eliminado o getulismo. Então, o grande fantasma para a direita era o getulismo. O Café Filho, que era o vice que assume a presidência, ele tinha uma identidade maior com a UDN. Tanto que a cúpula ministerial dele vai ser de antigetulistas e de udenistas, né? E a cúpula dos militares também vai ser de oposição a Getúlio, porque a gente tinha, na cúpula dos militares, a gente tinha o Juarez Távora e a gente tinha o Eduardo Gomes. A candidatura de Juscelino Kubitschek para as eleições de 55, ela prenunciava, vamos dizer assim, uma espécie de retorno do getulismo. Então, o período que vai do suicídio de Vargas até a efetiva posse de Juscelino Kubitschek, que acabaria sendo eleito, foi um dos períodos mais grotescos da história política brasileira, com uma série de episódios inusitados. O pronunciamento do Jurandir de Bizarria Mamed, ele se dá num contexto de grande tumulto político, porque além desses pronunciamentos militares contra Getúlio Vargas, havia também na imprensa, sobretudo no jornal Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda, que era deputado federal e dono do jornal também, havia cotidianamente manifestações contra Juscelino Kubitschek. Então havia uma grande expectativa
popular sobre o que poderia acontecer com a eleição presidencial. O general Henrique Teixeira Lott era uma pessoa estranhíssima e era um homem muito sisudo, com uma aparência também muito diferente da do brasileiro, porque ele era alto, louro, branco. E foi escolhido pelo Café Filho para ser ministro da guerra, como se chamava na época a comandância do Exército, porque ele não tinha ligações com grupos. Não era nem getulista, nem antigetulista, nem coisa nenhuma. Então o Café Filho entendeu que convocá-lo para ser ministro da guerra era uma boa solução para aquele quadro de crise depois do suicídio do Getúlio Vargas. Quando houve o pronunciamento do coronel Jurandir de Bizarria Mamed, o general Lott entendeu que deveria puni-lo, porque um militar não podia, como não poderia ainda hoje, falar de política, embora seja o que mais ocorre no Brasil. Por que houve esses episódios de 55? Porque houve uma discordância entre o exército, liderado pelo Lott, e a marinha e a aeronáutica, que estavam favoráveis a impedir a posse do JK. O general Lott estava convencido de que pessoas como o Bizarria Mamed, o almirante Pena Boto e o próprio presidente da República, Carlos Luiz, estariam tramando esse golpe entre aspas. Que golpe? Impedir a posse de Juscelino Kubitschek. O que acontece é que quando um grupo de mais ou menos 30 generais sabem do que tinha acontecido na sala de espera do Carlos Luiz, deixando o Lott esperando, se unem, porque eles se sentem ofendidos, como se estivesse ofendendo a todos os generais ali. E aí eles se unem, se reúnem, né, e resolvem então colocam o Lott para liderar esse movimento e resolvem iniciar um movimento de contragolpe. Ele então toma a decisão de embarcar no cruzador Tamandaré e se dirigir para Santos. Ele embarca com alguns ministros, o próprio almirante Pena Boto também embarca, esse que era um líder anticomunista, e o deputado Carlos Lacerda. Nesse momento é que acontece o que me parece o mais grotesco, porque o general Lott determina que os fortes de Copacabana e do Leme bombardeiem o navio. Então, os fortes de Copacabana começam a dar tiros contra o cruzador Tamandaré, que estava com o presidente da República e outras autoridades, além de sua tripulação de centenas de homens. E alguns desses tiros
chegam muito próximos ao cruzador. E veja, o cruzador Tamandaré tinha canhões muito poderosos. Se o presidente Carlos Luiz determinasse que o cruzador revidasse aos ataques do general Lott, certamente boa parte dos bairros da Urca e de Copacabana seriam dizimados. Então foi uma coisa extremamente grotesca essa saída. Tamandaré volta, boa parte das pessoas são presas, o Carlos Lacerda conseguiria fugir para Cuba, assume o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, para garantir supostamente a eleição democrática do Juscelino Kubitschek. Mas aí se decreta estado de sítio. A decretação de estado de sítio que vai perdurar até a posse de Juscelino Kubitschek em 31 de janeiro de 56. Então, é um período que também vai ter censura de jornais, vai ser um período de exceção, quer dizer, golpe de Estado e estado de sítio para garantir a democracia, é uma coisa bem exótica, né? Episódio totalmente negativo do meu ponto de vista pessoal, porque mostra a fragilidade institucional da democracia brasileira naquela época. Infelizmente isso duraria muitos anos ainda, né? Um Congresso que vota impedimentos de maneira inconstitucional, militares que decidem derrubar ou manter presidentes. Tudo isso é muito negativo, acho que só mostra essa tremenda fragilidade institucional que não por acaso aconteceu depois desse episódio tão dramático que foi o suicídio de Vargas.